Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai falar de um tipo especial de ligação covalente, que é denominada ligação covalente dativa ou então coordenada. É uma situação especial na qual um átomo, quando ele já completa o seu octeto, ou seja, ele já fez as ligações covalentes necessárias para ficar com 8 elétrons na camada de valência, e tendo elétrons sobrando, ou seja, elétrons que não foram compartilhados, ele pode emprestar para outros átomos agregarem e fazerem parte da molécula. Então vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, num átomo da família 7A, o cloro. O cloro ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então ele faz apenas uma única ligação covalente normal, certo? Para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Acontece que para ele vão sobrar 6 elétrons aqui à toa, sem fazer nada. Então ele pode emprestar esses 6 elétrons para outros átomos. Aí, nesse caso especial de ligação covalente, a gente chama de dativa, na qual um átomo ele vai ceder 2 elétrons para um outro átomo que não vai dar nada em contrapartida. Então vão ser sempre doados 2 elétrons para um outro átomo. E quantas ligações covalentes normais e dativas um átomo pode fazer? Então quem for da 7A vai fazer somente uma ligação covalente, e como vão sobrar 6 elétrons aqui, ele pode fazer até 3 ligações covalentes dativas. Lembrando, cada dativa vão ser enviados 2 elétrons para um outro átomo. Quem for da família 6A vão ter que fazer 2 ligações covalentes para ficar com 8 elétrons na camada de valência, e ainda assim vão sobrar 4 elétrons avulso ali, que eles vão poder fazer 2 ligações covalentes dativas no máximo. Quem for da 5A vai ter que fazer 3 ligações covalentes normais para ficar com 8 elétrons na camada de valência, e vai sobrar sempre 2 elétrons ali que podem ser emprestados na forma dativa. Muito importante aqui, o átomo do carbono, que é da família 4A, ele possui 4 elétrons na camada de valência, então ele vai fazer 4 ligações covalentes normais, e aí nesse caso não vai sobrar elétrons para ele. Então ele nunca vai fazer dativa numa situação normal. Então, mais uma vez, na ligação covalente dativa, um átomo vai emprestar sempre 2 elétrons, tá bom? Nunca é uma quantidade diferente disso, ou seja, nunca vai emprestar um único elétron, nunca vai emprestar 3, tá? São sempre 2 em 2, tá bom? E só uma coisa aqui, para que fique bem claro, o termo dativo às vezes pode confundir um pouco, porque a pessoa tem a impressão do quê? Que o átomo está doando elétrons para um outro átomo. Só que na realidade ele está emprestando elétron, tá bom? Ele envia 2 elétrons para um outro átomo, mas esses 2 elétrons continuam sendo dele. Você, por exemplo, quando empresta um livro para uma pessoa, o livro fica lá com outra pessoa, mas o livro continua sendo seu. Então, o certo seria o termo emprestativa, mas o termo definido aí foi dativa para essa forma de ligação química. Então agora a gente vai ver os principais casos de ligação covalente dativa que a gente tem que saber, isso aqui é obrigatório. Então o gás oxigênio é feito por 2 átomos de oxigênio fazendo 2 ligações covalentes. Já no gás ozônio tem um átomo de oxigênio a mais. Então veja bem, esses 2 átomos de oxigênio aqui estão estáveis, cada um com 2 ligações covalentes. Esse átomo de oxigênio possui 4 elétrons sobrando em sua eletrosfera e empresta 2 elétrons, então, na forma de ligação covalente dativa, para esse átomo de oxigênio se agregar à molécula. Então, esse daqui recebe 2, fica estável também com 8 elétrons na camada de valência, ou seja, estabelecendo a regra do octeto para ele. Então, está todo mundo completo aqui em relação à regra do octeto. Vamos pegar aqui o gás carbônico, o CO2, e o monóxido de carbono, que é o CO. No gás carbônico, a gente tem o átomo de carbono no centro, fazendo 4 ligações covalentes. 2 com esse átomo de oxigênio e 2 com esse outro átomo de oxigênio. Todos aqui estão ok em relação à regra do octeto. Já no monóxido de carbono, CO, acontece o seguinte, eu tenho apenas um único átomo de oxigênio na fórmula. E o que acontece? O átomo de oxigênio faz 2 ligações covalentes, então ele está fazendo aqui com o átomo de carbono. Só que o carbono ele tem que obter 4 elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então 2 ele está arrumando aqui na forma de 2 ligações covalentes e outros 2 elétrons ele está recebendo na forma de ligação covalente dativa do oxigênio. Beleza? E só um parênteses aqui. Tem livros de graduação, livros atuais de química, que representam a ligação covalente dativa na forma de flechinha ou então também na forma de um risco com a ligação covalente. Então nesse caso aqui acaba confundindo um pouco a pessoa. Tá? Porque de cara, se você olha, parece que são 3 ligações covalentes. Mas por que não são 3 ligações covalentes? É porque o oxigênio nunca faz 3 ligações covalentes, ele faz sempre 2, ele está na 6A. Então, 2 desses risquinhos aqui são ligações covalentes normais. E um seria o que? A ligação covalente dativa do átomo de oxigênio para o átomo de carbono.
Eu prefiro essa forma de flechinha porque ela é mais evidente, mas as duas formas estão corretas. Então, às vezes, se vocês jogarem no Google aí, vocês vão encontrar as das duas formas e ambas estão corretas. Ambos estão em livros atuais de química, sobretudo em livros de graduação de faculdade. Agora, mais dois exemplos para óxidos de enxofre, que é o SO2 e SO3, ambos estão relacionados com a questão da chuva ácida. Aqui no SO2, o enxofre ele está ligado a dois átomos de oxigênio. Com um desses átomos ele faz duas ligações covalentes normais, aí ambos ficam ok em relação à regra do octeto, e no enxofre vão sobrar ainda 4 elétrons na camada de valência. Desses 4, ele empresta 2 na forma dativa para um átomo de oxigênio, formando a molécula SO2. Já no SO3, veja bem, o enxofre ele faz uma dupla ligação com um átomo de oxigênio. Como sobram 4 elétrons na sua camada de valência, ele faz duas ligações dativas, cada uma com um novo átomo de oxigênio, formando então em toda a sua estrutura o SO3. Para a gente finalizar aqui, no HNO3, que é o ácido nítrico, o nitrogênio ele está ligado a um OH, certo? O oxigênio está estável, fazendo duas ligações covalentes. Esse nitrogênio aqui faz mais duas ligações covalentes com o oxigênio, formando então 3 ligações covalentes, que é o que ele precisa para ficar estável em relação à regra do octeto. Como sobram 2 elétrons dele aqui, ele pode compartilhá-las de forma dativa com um outro átomo de oxigênio, formando toda essa estrutura. E no HCl3, que é o ácido clórico, o cloro está ligado a um OH, o oxigênio faz duas ligações covalentes, o hidrogênio sempre uma, né? E aqui o cloro, veja bem, ele está na 7A, possui 7 elétrons na camada de valência. Faz uma única ligação covalente, sobram 6 elétrons ainda em sua estrutura. 4 desses elétrons ele está emprestando em forma de ligação dativa, um para cada átomo de oxigênio. Vamos encerrar o vídeo então com esse exercício, na qual ele apresenta 4 moléculas, sendo que dentro delas tem sempre um átomo que ele chamou de X. E ele pergunta aqui na questão, esse X aqui pode ser qual átomo, tá? Dos descritos aqui nas alternativas. Então é o seguinte, aqui na primeira substância eu tenho o átomo X, fazendo uma ligação covalente com esse oxigênio e outras 2 ligações covalentes com esse outro átomo de oxigênio. Se ele faz 3 ligações covalentes, ele só pode ser alguém da 5A. Aí ele tem 2 elétrons sobrando e está fazendo uma dativa com esse outro átomo de oxigênio. Então, das alternativas aqui, a gente tem que procurar alguém que seja da 5A. No caso, a gente tem os nitrogênios e fósforos em todas as alternativas. Beleza, ambos são da 5A. Já aqui, ó, esse X, ele faz 4 ligações covalentes. Então, tem que ser alguém que seja da família 4A. Lembrando que quem é da 4A faz 4 ligações covalentes e não sobra elétrons para fazer a dativa, beleza? Já na molécula número 3, o átomo X faz 2 ligações covalentes, então ele tem que ser alguém da 6A, e sendo da 6A, vão sobrar 4 elétrons na camada de valência, ele pode fazer 2 ligações covalentes dativas. Por fim, na substância 4, assim como na substância 1, o átomo X está fazendo 3 ligações covalentes normais, então ele tem que ser alguém da 5A, e ele pode fazer, além disso, uma ligação covalente dativa. Então a alternativa correta é A. Aqui pode ser o nitrogênio, aqui carbono tem que ser, né, alguém da 4A, aqui alguém da 6A, o enxofre, e por fim aqui o fósforo, também da 5A, assim como o primeiro. É isso aí, abraço.